A verdadeira justiça não é gritar, provar nada ou exigir reconhecimento. A verdadeira justiça é seguir em frente como se nada tivesse acontecido e deixar que o tempo faça aquilo que você não precisa fazer. Nesse vídeo, você vai entender por que a sua paz é a resposta mais poderosa para quem tentou te ferir e como esse movimento silencioso pode virar completamente a sua história. Se você está cansado de carregar dores antigas, se sente injustiçado, se alguém te decepcionou e você ainda luta para colocar tudo no lugar dentro de si, esse vídeo é para você. Aqui você vai descobrir como transformar feridas em força, como recuperar o controle emocional e por que a vida sempre cobra, mas só depois que você decide avançar. Então já deixa o like, se inscreve no canal e prepara o coração. No final do vídeo, corre no comentário fixado para acessar um conteúdo exclusivo que vai te ajudar ainda mais nessa caminhada. Vamos começar. O silêncio tem um poder que muita gente subestima. Ele não é ausência de resposta. Ele é uma resposta muito mais alta do que qualquer palavra poderia ser. Quando alguém tenta te ferir, a primeira expectativa deles é ver você reagir, perder o controle, se explicar ou implorar. Quando isso não acontece, algo dentro deles começa a desmoronar. O ego se sente ameaçado pela sua calma. Há pessoas que se alimentam do seu desgaste. Elas esperam ver você explodir, se justificar, tentar provar algo. Quando você corta esse alimento e escolhe o silêncio, a pessoa que te machucou se vê obrigada a lidar com algo que não controla, a própria consciência. E a consciência é implacável quando não encontra onde se esconder. Esse silêncio não é passividade, é estratégia emocional. É entender que nem tudo merece a sua energia e que muitas vezes a melhor resposta é simplesmente não dar espaço para que o outro continue influenciando suas emoções. Você se recolhe, se reorganiza e deixa o próprio tempo mostrar o que precisa ser mostrado. E o que incomoda quem tentou te ferir não é apenas o silêncio em si, é ver que você continuou vivendo. Continuou respirando, caminhando, evoluindo. A ausência de drama desmonta qualquer narrativa que a pessoa tentou criar sobre você. Quem esperava caos se vê diante de uma maturidade que não sabe lidar. O silêncio também mostra o tamanho da sua força interior. Ele revela que você não precisa provar nada, que sua paz vale mais do que vencer um debate. Isso deixa qualquer pessoa confusa, porque quem age por maldade espera que você seja fraco, espera que você tropece emocionalmente, mas quando você não tropeça, algo neles começa a rachar. E essa rachadura aparece nas pequenas coisas. A inquietação, o desconforto, a tentativa de te provocar novamente. Quanto mais você se mantém estável, mais o ego deles perde espaço. É como se o jogo invertesse sem que você precisasse mover uma peça. Eles começam a lutar com o próprio reflexo. Muita gente vê o silêncio como fraqueza, mas só quem já o usou sabe. É uma forma de respeito por si mesmo. É você se colocando em primeiro lugar, evitando que o outro tenha acesso ao seu campo emocional. É proteção. E toda vez que você escolhe se proteger, você tira do outro o poder que ele achava que tinha. Esse silêncio desmonta aquele comportamento de quem acreditou que poderia te manipular. Manipulação só funciona quando há resposta. Quando não há, a pessoa precisa se olhar no espelho. E quase sempre é aí que o desconforto nasce. Não porque você fez algo, mas porque você deixou de fazer aquilo que eles esperavam. E aos poucos o silêncio faz o que nenhuma discussão faria. Ele coloca cada um no seu lugar, você no caminho da paz e quem tentou te ferir no caminho das próprias consequências. O ego não suporta perder a última palavra, mas você não está mais disputando nada. Essa libertação deixa qualquer agressor emocional completamente desarmado. O silêncio se torna um símbolo da sua evolução.
Ele não esconde dor, ele expressa maturidade. E quando alguém percebe que já não tem mais acesso à sua mente nem ao seu coração, o impacto é profundo. Você vence sem lutar, e isso é o que mais atinge o ego de quem tentou te ferir. Depois que o silêncio começa a fazer efeito e a pessoa percebe que não tem mais o controle emocional que imaginava ter sobre você, surge um segundo impacto que costuma ser ainda mais forte. O choque emocional de perceber que você continuou vivendo. Quando alguém tenta te ferir, a intenção, muitas vezes, é paralisar você, te deixar travado emocionalmente. Só que, quando você segue em frente, isso desmonta completamente a expectativa deles. Esse choque acontece porque o outro cria uma fantasia de que você sempre vai reagir da mesma forma, de que você vai se abalar, vai tentar uma conversa, vai buscar explicação ou vai demonstrar fraqueza. Só que, quando você permanece centrado e continua construindo a própria vida, eles percebem que não tem mais o poder que achavam ter. E essa percepção dói mais do que você imagina. É como se algo travasse dentro deles. A mente começa a fazer perguntas desconfortáveis. Por que ele não reagiu? Por que ela não voltou? Por que a vida dele está andando? E quanto mais essas perguntas surgem, mais o peso do que eles fizeram retorna para eles mesmos. É o início da consciência cobrando. A verdade é que quem tenta te ferir raramente está preparado para ver você prosperar depois da dor. Prosperar é a maior afronta para quem apostou na sua queda. Eles esperam seu colapso, não sua ascensão. E quando percebem que o golpe não te derrubou, o impacto psicológico é profundo. A arrogância deles começa a ruir. Esse choque emocional também revela a fragilidade escondida por trás da postura de superioridade que a pessoa tentou manter. Porque se ela realmente fosse forte, não precisaria atingir você para se sentir bem. E quando vê você avançando, fica evidente que a força sempre esteve do seu lado, não do lado de quem feriu. É curioso perceber como o simples fato de você seguir em frente cria um reflexo incômodo no outro. É como se você estivesse segurando um espelho no qual eles finalmente enxergam a própria deterioração emocional. O silêncio que antes parecia leve, agora se transforma em uma presença constante na mente deles. E esse incômodo não some rapidamente. Pelo contrário, ele cresce. Cada conquista sua, cada passo, cada evolução, funciona como um lembrete involuntário de que eles erraram com alguém que não merecia aquilo. O choque emocional vira arrependimento, e o arrependimento vira um peso difícil de carregar. O mais interessante é que você não precisa fazer absolutamente nada além de continuar. Continuar vivendo, cuidando de si, investindo na própria paz. Esse movimento é simples para você, mas devastador para eles, porque mostra sem palavras que a tentativa deles de te diminuir não funcionou. E quanto mais você se fortalece, mais eles desmoronam internamente. É um equilíbrio natural da vida. A maturidade que você constrói se torna o castigo que eles não conseguem evitar. O choque nesse momento é apenas o início do que ainda virá. Ao perceberem que não te pararam, eles começam a entender que você nunca dependeu deles para seguir em frente. E essa compreensão, por si só, já é uma justiça emocional poderosa e silenciosa. Quando o choque inicial passa e a pessoa entende que não conseguiu te paralisar, surge um terceiro efeito que costuma ser ainda mais poderoso. A força invisível da sua evolução silenciosa. Você não precisa anunciar nada, não precisa mostrar nada, não precisa provar nada, apenas vive. E essa simplicidade, por incrível que pareça, cria um impacto psicológico profundo em quem subestimou o seu valor. A evolução silenciosa incomoda porque ela não pode ser questionada. Ela não depende de aprovação, não procura aplausos e não nasce para impressionar ninguém. Ela acontece dentro de você de forma contínua, enquanto o outro percebe, tarde demais,
que perdeu o acesso ao seu mundo. Isso corrói qualquer ego que acreditava ter controle emocional sobre a sua vida. O mais interessante é que essa evolução não precisa ser grandiosa aos olhos dos outros. Pequenas mudanças, pequenas escolhas, pequenos passos, tudo isso já cria uma nova versão sua que não se encaixa mais na história que tentaram te impor. O que eles fizeram não te definiu, só te impulsionou, e isso quebra qualquer argumento que tentaram usar para te diminuir. Você começa a se distanciar emocionalmente, e esse distanciamento não é forçado, é natural. Quando a dor deixa de te prender, o que antes parecia grande fica pequeno. O que antes parecia urgente perde importância. E essa mudança de perspectiva mostra que você recuperou o próprio eixo, algo que eles nunca imaginaram ver tão cedo. Ao perceberem isso, muitos tentam se reaproximar. Não por amor, não por saudade, mas para tentar entender como você conseguiu se reconstruir tão rápido. Só que não conseguem, porque a sua evolução não é feita de explicações. É feita de decisões internas que ninguém mais tem acesso, e isso os deixa inquietos. A verdade é que quem tentou te ferir estava preparado para lidar com o seu sofrimento, mas nunca com a sua força. Eles esperavam ver você carregando um peso, não se libertando dele. Ver você caminhando com leveza enquanto eles ainda lidam com a própria bagunça emocional é algo que atinge profundamente. Essa força invisível cria uma mensagem silenciosa: você não me quebrou. E mesmo sem dizer nada, o impacto dessa percepção ecoa na mente deles. A cada passo seu, eles entendem que a própria tentativa de te diminuir só te deixou mais preparado, mais consciente, mais resiliente. Ao mesmo tempo, você começa a enxergar que não precisa mais reviver o que aconteceu. A evolução se torna tão natural que o passado deixa de ser um peso e vira apenas um ponto de partida. E essa mudança, essa leveza, é algo que ninguém pode tirar de você. Com o tempo, a pessoa percebe que perdeu alguém que se tornou maior do que tudo que tentaram causar. É nessa hora que a consciência deles acorda e a sua força passa a ser o reflexo que eles evitam olhar. Sua evolução se transforma, sem esforço, na maior resposta que você poderia dar. Esse é o ponto em que seguir em frente deixa de ser apenas uma escolha e se torna a verdadeira justiça, acontecendo bem diante dos olhos de quem não acreditava que você conseguiria. À medida que sua evolução silenciosa se fortalece, algo inevitável começa a acontecer. O momento exato em que a vida devolve tudo, e você já está longe demais para assistir. Esse é um ponto decisivo, porque não envolve vingança, não envolve retorno, não envolve confronto, envolve consequência. E consequência sempre chega, especialmente quando o outro achou que sairia ileso. A vida tem um jeito muito particular de ajustar as coisas. Não é imediata, não é teatral, não é dramática. Ela age no tempo certo, muitas vezes quando você já nem pensa mais no que aconteceu. E essa distância emocional que você conquistou faz toda a diferença. Quando as consequências começam a bater na porta de quem te feriu, você já não está mais lá para servir de testemunha. Esse distanciamento é o que torna essa justiça tão poderosa. Você não precisa ver nada, não precisa saber de nada, não precisa procurar nada. A vida se encarrega de equilibrar o que ficou torto. E quem tentou te atingir descobre, cedo ou tarde, que cada ação retorna, e retorna com juros. O mais impactante é que, enquanto o outro enfrenta os próprios ecos, você está construindo algo completamente diferente. Você está investindo em si, caminhando, crescendo, respirando leveza. E essa diferença de direção expõe, de forma silenciosa, quem realmente escolheu o caminho certo. O passado deixa de ser um fantasma para você e vira um peso enorme para eles. Muitas vezes quem te feriu só percebe o tamanho do erro quando já está enfrentando as consequências.
E esse reconhecimento costuma vir acompanhado de arrependimento, mas é um arrependimento solitário, porque você não está mais acessível. Não existe mais espaço para recomeçar aquilo que nunca deveria ter acontecido. Quando a vida devolve, ela devolve de maneiras inesperadas. Às vezes, na forma de situações que obrigam a pessoa a enxergar a própria arrogância. Às vezes, em perdas, frustrações, desgastes e conflitos que refletem exatamente o que um dia tentaram jogar sobre você. E essa percepção fere profundamente quem sempre acreditou que nada o atingiria. Enquanto isso, você continua avançando. Está longe emocionalmente e mentalmente, tão longe que mesmo que quisessem te alcançar, não conseguiriam. Não porque você fugiu, mas porque você cresceu. E crescimento cria uma distância que não é física, é espiritual, emocional, psicológica. A grande verdade é que o tempo não falha. Ele é silencioso, mas justo. E quando esse ajuste começa a acontecer, quem te machucou finalmente entende que você não saiu perdendo. Eles é que perderam o acesso à melhor versão de alguém que jamais deveriam ter ferido. E essa compreensão pesa mais do que qualquer resposta que você pudesse ter dado. Nesse ponto, seguir em frente não é apenas uma decisão. É a comprovação de que a vida trabalha ao seu favor quando você escolhe a paz em vez do conflito. E essa justiça, que acontece enquanto você vive, se torna uma das maiores vitórias que você poderia alcançar. Quando a vida começa a devolver o que cada um plantou, você percebe algo essencial. Continuar discutindo só prolonga a dor. É aqui que muita gente se perde. A pessoa te fere, te provoca, te decepciona, e você sente vontade de responder, explicar, argumentar, lutar para mostrar a sua verdade. Mas toda vez que você entra nesse jogo, você oferece exatamente o que o outro quer: sua energia. Discussão nenhuma cura ferida. Pelo contrário, ela reabre o que estava começando a cicatrizar. E quem tentou te machucar sabe disso. Eles esperam que você entre no conflito porque isso mantém você preso ao que te feriu. Só que quando você entende isso e corta o ciclo, algo quebra do outro lado. O controle emocional que eles achavam que tinham desaparece. Não responder, não insistir, não buscar mais explicações. Tudo isso desmonta a estratégia de quem tentou te atingir, porque a verdade é simples. Não existe discussão capaz de convencer alguém que nunca quis te entender. E insistir nisso só te desgasta. É como tentar secar água com água. Você se afoga junto. A indiferença estratégica que você escolhe nesse momento não é frieza, é maturidade. É você dizendo sem palavras: isso aqui não me serve mais. E quando você faz esse movimento, o outro começa a perceber que perdeu algo valioso: o acesso às suas emoções. Essa perda dói mais do que qualquer resposta que você poderia dar. É interessante notar que, quando você se cala e se afasta do conflito, o outro começa a falar sozinho. Eles tentam criar cenários, inventar justificativas, buscar culpados, tudo para tentar organizar a própria confusão. Mas nada funciona, porque a confusão não está em você, está neles. E pela primeira vez, eles precisam lidar com isso sozinhos. Enquanto isso, você recupera espaço interno. A ausência de desgaste te devolve clareza. Você respira melhor, pensa melhor, sente melhor. A discussão que você evitou se transforma na paz que você ganhou. E essa paz incomoda profundamente quem esperava ver você desmoronando. Outra coisa que muitos não percebem é que algumas discussões são feitas para te manter no mesmo lugar. Quando você não reage, você quebra a corrente, e quem tentava te manipular perde a capacidade de te alcançar. É como se a porta finalmente se fechasse e você tivesse a chave do lado de dentro. Esse afastamento emocional mostra que você não está mais disposto a dar continuidade ao que te feriu. Você escolhe uma rota diferente, mais leve, mais inteligente, mais sua.
E essa decisão mostra que você já está em outro nível de consciência, enquanto o outro continua preso ao próprio caos. Com o tempo, essa postura cria uma percepção cruel para quem tentou te ferir. Eles descobrem que não tem importância suficiente para te manter preso ao passado. E isso machuca profundamente um ego que acreditava ser indispensável. Você percebe que a verdadeira vitória não está em ganhar uma discussão, mas em não precisar mais dela. O silêncio que você escolhe não é desistência, é evolução. E quando o outro finalmente entende isso, é tarde demais para voltar atrás. Depois que você corta as discussões e recupera a própria energia, algo poderoso começa a acontecer. Você transforma o que fizeram com você em combustível para crescer. Essa é a virada que muita gente nunca espera ver, porque quem tentou te ferir imaginou que a dor seria o ponto final. Mas, na verdade, ela se torna o ponto de partida para uma fase completamente nova da sua história. A verdade é que a dor, quando bem trabalhada, vira lucidez. O que antes te machucava agora serve como mapa, como referência, como alerta. Você aprende a identificar padrões, aprende a reconhecer limites, aprende a se proteger. Nada é desperdiçado. O que parecia perda se transforma em preparo emocional. Muita gente acredita que crescer após uma ferida é impossível. Mas você mostra exatamente o contrário. Cada decepção vira impulso. Cada traição vira clareza. Cada silêncio seu vira força. Você começa a perceber que a experiência não te destruiu. Ela te lapidou. E esse processo, mesmo invisível por fora, te torna alguém muito mais consciente por dentro. A pessoa que tentou te ferir não imaginava que você usaria o que aconteceu como alavanca. Elas esperavam sua queda, não sua ascensão. E ver você transformando o trauma em estrutura é algo que desmonta qualquer narrativa de fragilidade que tentaram colocar sobre você. É como se você dissesse, apenas vivendo, nada do que fizeram definiu quem eu me tornei. Esse crescimento não precisa ser barulhento. Ele acontece no dia a dia. A maneira como você escolhe suas batalhas, a forma como você reage, as pessoas que você permite ficar, a energia que você não entrega mais. Tudo isso mostra que agora você se conduz com mais consciência, mais cuidado, mais maturidade. E mesmo sem perceber, você começa a se distanciar emocionalmente de quem te fez mal. Não por orgulho, mas porque você já não cabe mais naquele espaço emocional pequeno em que tentaram te colocar. A dor que você sentiu te empurrou para fora, e a consciência que você ganhou te impede de voltar. Esse crescimento também expõe a diferença entre vocês. Enquanto o outro permanece preso ao próprio padrão destrutivo, você está construindo algo novo, está evoluindo, está se fortalecendo. Está abrindo portas que nunca teria enxergado se não tivesse passado pelo que passou. A dor, paradoxalmente, se torna mestre. Quando você percebe isso, tudo muda. Você não busca mais entendimento do passado, nem validação, nem explicação. Seu foco se desloca totalmente para o que está à sua frente. E quanto mais você avança, mais o passado se torna pequeno demais para te alcançar. Esse movimento cria um contraste inevitável. Você segue crescendo, o outro segue enfrentando as consequências do próprio comportamento. E essa diferença se torna visível, mesmo que você não queira. Sua evolução cria sombra onde antes havia presença, e essa sombra incomoda profundamente quem um dia tentou te colocar para baixo. É nesse estágio que você entende, com clareza absoluta, que transformar dor em força é uma das formas mais bonitas de justiça que a vida oferece. Porque você não apenas sobreviveu ao que fizeram, você se tornou alguém melhor por causa disso. À medida que você cresce emocionalmente, uma percepção se torna cada vez mais clara. Não perseguir explicações nem pedidos de desculpa é uma demonstração de força que o outro jamais imaginou.
porque quem te feriu sempre acredita que, em algum momento, você vai voltar para pedir clareza, para buscar um porquê, para entender o que aconteceu. Quando isso não acontece, o impacto é devastador para quem esperava ter o controle da narrativa. A verdade é que querer explicações é um desejo humano, mas muitas vezes é um desejo que te mantém preso. A pessoa que machucou raramente está disposta a assumir a verdade. E quando você desiste dessa busca, você se liberta de uma espera emocional que nunca teve garantia de retorno. Esse movimento cria um corte definitivo entre você e aquilo que te feriu. O mais interessante é que, quando você não procura respostas, quem passa a buscá-las é o outro. Eles começam a revisitar mentalmente tudo o que fizeram, tentam montar um cenário que explique sua ausência, buscam justificativas internas que aliviem a própria consciência. E quanto mais procuram, mais percebem que não há desculpa capaz de desfazer o que foi feito. Não exigir pedido de desculpa também desarma completamente quem te feriu, porque esse pedido, na cabeça do agressor emocional, seria a confirmação de que você ainda está ligado ao passado. Seria a prova de que eles ainda têm relevância. Mas quando você segue sem isso, fica evidente que a vida deles não tem mais espaço na sua. Esse comportamento gera uma sensação profunda de descontrole. O outro percebe que perdeu a chance de manipular sua percepção, perdeu a oportunidade de se justificar, perdeu o papel de importância que acreditava ter. E lidar com essa perda é extremamente desconfortável para quem sempre teve o ego inflado. Ao mesmo tempo, você sente uma leveza que nunca teria sentido buscando explicações, porque, no fundo, a resposta não muda o ocorrido. Não repara, não resgata, não reconstrói. Explicações apenas alimentariam uma ligação emocional que você, com sabedoria, decidiu cortar. Esse desligamento te devolve liberdade mental. O pedido de desculpa também perde significado quando você se reconstrói. Você percebe que não precisa dele para validar sua dor ou sua evolução. A vida já te mostrou que a verdadeira reparação está no caminho que você escolheu seguir, não nas palavras que o outro poderia oferecer. Esse distanciamento consciente produz uma mensagem silenciosa. O que você fez não tem mais poder sobre mim. E mesmo sem verbalizar isso, o outro sente. O peso dessa constatação cai sobre ele como um retorno inevitável, porque não há como fugir da própria consciência quando o silêncio do outro se torna definitivo. Enquanto você segue vivendo com dignidade, o outro fica preso ao próprio arrependimento, às próprias perguntas, às próprias falhas. E esse cenário por si só revela que não perseguir explicações foi a decisão mais inteligente que você poderia tomar. Você se protegeu enquanto a vida tratou de mostrar o restante. Esse é o momento em que você entende algo essencial. Quando você deixa de buscar desculpas, você assume o controle da própria narrativa e ninguém mais consegue interferir naquilo que você decidiu ser daqui para frente. Depois que você deixa de buscar explicações e segue o seu caminho, algo começa a acontecer do lado de lá e de forma inevitável. Os sinais silenciosos de que eles começaram a sentir o peso das próprias escolhas. É curioso como a consciência funciona. Ela pode demorar, pode tentar se esconder, mas em algum momento ela cobra. E quando cobra, cobra com força. Esses sinais não aparecem de forma grandiosa. Eles surgem nas pequenas inquietações, nos vazios que o outro não consegue preencher, nas reflexões que começam a surgir quando a casa se cala e ninguém está olhando. A mente começa a revisitar atitudes, palavras, gestos, e tudo aquilo que parecia justificável agora soa egoísta, frio, injusto. A ausência da sua presença pesa. A ausência da sua reação pesa ainda mais. Quando você não busca respostas, quando não dá continuidade à história,
Quando simplesmente se afasta, a pessoa fica sozinha com aquilo que tentou evitar, a própria responsabilidade. E essa solidão emocional é dura para quem nunca aprendeu a encarar a verdade. Com o tempo, surgem os arrependimentos silenciosos. Eles não falam, não admitem, não confessam para ninguém. Mas sentem ao ver alguém que lembra você. Sentem quando revivem mentalmente o que aconteceu. Sentem quando percebem que você era exatamente aquilo que eles nunca souberam valorizar. A consciência devolve cada detalhe. E quanto mais você cresce, mais esses sinais se intensificam. Porque o contraste entre a sua evolução e a estagnação deles se torna impossível de ignorar. A vida coloca espelhos onde antes havia desculpas. Coloca consequências onde antes havia arrogância. Coloca reflexão onde antes havia certeza demais. Alguns tentam disfarçar, falam com outras pessoas, criam justificativas elaboradas, tentam convencer a si mesmos de que não foi tão grave assim. Mas a verdade sempre volta. E quando volta, ela não pede licença. Ela mostra que a dor que tentaram jogar sobre você ficou presa neles, não em você. Esse processo é silencioso porque não envolve vingança, não envolve retorno, não envolve confronto, apenas acontece. A consciência opera no território onde ninguém pode interferir. E por isso é tão devastadora. A mesma dor que tentaram causar retorna como espelho, e esse espelho não pode ser quebrado. Enquanto isso, você segue distante, leve, fortalecido. E essa distância aumenta a sensação de perda para o outro. Eles percebem tarde demais que perderam alguém que nunca mais estará acessível da forma que estiveram acostumados. E essa percepção dói mais do que qualquer castigo externo. Cada vez que eles se lembram do que fizeram, surge uma pontada de incômodo. Cada lembrança vira lição. Cada lição vira peso. E esse peso não é imposto por você. É fruto das próprias escolhas deles. É a vida devolvendo, passo a passo, aquilo que um dia tentaram te impor. Nesse ponto, fica claro que seguir em frente não foi apenas uma decisão acertada. Foi a ação que permitiu que a vida, sem ruído, mostrasse a diferença entre quem feriu e quem aprendeu a se curar. E essa diferença agora é impossível de ignorar. À medida que o peso das escolhas começa a cobrar seu preço, algo ainda mais marcante acontece. A paz que você constrói se transforma no castigo que eles nunca imaginaram enfrentar. Esse é o tipo de justiça que não precisa ser dita, não precisa ser mostrada, não precisa ser anunciada. Ela acontece quando você finalmente se coloca no centro da própria vida. A sua paz, aquela que você conquistou depois de tanto barulho emocional, se torna um lembrete constante para quem tentou te ferir. Porque essa tranquilidade não combina com a imagem quebrada que o outro tentou criar sobre você. Ver você vivendo em equilíbrio, firmeza e leveza desmonta qualquer narrativa que um dia usaram para justificar o comportamento deles. E não é só a sua paz que incomoda, é o fato de que ela não tem mais espaço para eles. A versão sua que eles conheceram não existe mais. A pessoa fragilizada, machucada, magoada não está mais presente. O que existe agora é alguém que aprendeu a se proteger, a se valorizar e a não negociar mais a própria dignidade. Essa paz cria uma espécie de distância emocional impossível de encurtar. Eles podem tentar se aproximar com conversa mansa, com desculpas tardias, com tentativas de conexão, mas nada funciona. Porque o que você construiu dentro de si é sólido demais para ser abalado novamente. E essa estabilidade deixa claro que o ciclo está fechado. O mais interessante é que muitas vezes eles só percebem essa nova realidade quando observam como você reage ou não reage. A falta de espaço, a falta de abertura, a falta de interesse, tudo isso comunica uma verdade dolorosa. Você não faz mais parte da minha vida e está tudo bem.
Essa frase, dita através das suas atitudes, pesa mais do que qualquer discurso. Para quem tentou te ferir, essa paz que você conquistou funciona como um muro, não porque afasta com agressividade, mas porque protege com maturidade. E quem vive em guerra interna se sente pequeno diante de alguém que conseguiu construir um universo emocional estável. É um contraste que fere profundamente. Conforme o tempo passa, você percebe que sua tranquilidade incomoda de um jeito que você nunca imaginou. Ela evidencia a falta de evolução do outro, evidencia a falta de autocontrole, evidencia a falta de consciência. E isso faz com que a própria pessoa perceba que ficou parada enquanto você avançou. Essa percepção gera um desconforto que nenhum pedido de desculpa resolve, porque não se trata mais do que aconteceu. Trata-se da diferença gigantesca entre o que você se tornou e o que eles ainda são. A sua paz se torna uma prova viva de que você venceu, mesmo que ninguém tenha declarado vitória. E essa vitória não é sobre eles, é sobre você, sobre o caminho que você escolheu seguir, sobre a força que você construiu, sobre o peso que você deixou para trás, sobre a sabedoria que ganhou ao decidir não se perder por causa de alguém. Essa paz, silenciosa e firme, se torna a maior resposta que a vida poderia oferecer. Nesse estágio, há uma clareza absoluta. A sua serenidade é a justiça mais elegante que existe. E para quem te feriu, enxergar isso é lidar com a verdade que nunca quiseram enfrentar. Depois de toda essa jornada interna, o silêncio, a força, o crescimento, a consciência do outro, acontece um ponto decisivo. O renascimento que surge quando você entende que seguir em frente é a forma mais humilhante de justiça para quem tentou te destruir. Esse renascimento não é um momento isolado. Ele é construído em cada escolha que você fez para se afastar da dor e se aproximar da sua própria verdade. O que torna esse renascimento tão poderoso é o fato de que ele nasce sem intenção de impressionar ninguém. Você não evoluiu para provar nada. Você evoluiu porque precisava respirar de novo. E cada passo nessa direção te transformou em alguém que não tem mais relação com o passado que um dia tentou te aprisionar. Esse entendimento traz uma liberdade que poucas pessoas chegam a experimentar. É como se você saísse de uma sala escura e pela primeira vez percebesse a grandeza do espaço que existe à sua volta. A vida deixa de ser sobre o que fizeram com você e passa a ser sobre o que você escolherá viver daqui para frente. Nesse processo, você começa a ver que o verdadeiro renascimento não está em ter superado o outro, mas em ter superado a versão sua que aceitava migalhas, confrontos, justificativas e dores que nunca foram suas. Você deixa de carregar pesos antigos e passa a caminhar com uma leveza que antes parecia impossível. E é justamente essa nova versão sua que se torna a resposta mais dura que o outro poderia receber. Não pela intenção de ferir, mas pela evidência silenciosa de que você se tornou alguém que eles jamais conseguiriam construir, e muito menos destruir. Isso corrói profundamente qualquer ego que acreditava ter poder sobre a sua história. O renascimento também mostra que você aprendeu a reconhecer o próprio valor. Agora, você escolhe com mais cuidado quem entra, quem fica e quem sai da sua vida. Você não aceita mais migalhas emocionais, não se perde mais para agradar ninguém, não permite mais que a dor do outro determine a sua trajetória. Essa nova postura confunde quem tentou te ferir. Eles não sabem lidar com a sua força, não sabem lidar com a sua indiferença, não sabem lidar com o fato de que você simplesmente seguiu adiante. E isso dói mais do que qualquer confronto, porque não existe como negociar com alguém que já não tem mais nada a perder.
A vida nesse estágio começa a te recompensar de maneiras que vão além do emocional. Novas oportunidades aparecem, pessoas melhores cruzam seu caminho. Situações que antes te destruíam já não te alcançam. Você está em outra frequência e essa mudança cria um futuro que não tem espaço para velhos fantasmas. O verdadeiro renascimento é perceber que seguir em frente não foi um ato de fuga, e sim um ato de coragem. Foi você dizendo para si mesmo: eu mereço uma vida que faça sentido e não uma vida que repita feridas. Essa decisão transformou tudo. E quando você olha para trás com serenidade, percebe que sua maior vitória não foi ter superado o que aconteceu, mas ter se tornado alguém que jamais voltaria para aquele lugar emocional. Esse é o tipo de justiça que ninguém consegue impedir e que transforma a sua história de um jeito definitivo. Chegando até aqui, você percebe uma verdade que muita gente passa a vida inteira tentando ignorar. A verdadeira justiça nunca acontece no barulho. Ela acontece quando você escolhe seguir em frente e construir uma vida tão leve, tão forte e tão sua que nada do que fizeram consegue te alcançar novamente. E se você sentiu cada palavra desse vídeo, é porque já existe dentro de você uma força pedindo para despertar, uma força que não depende de ninguém, apenas da sua decisão de não voltar para o que te feriu. Agora eu quero que você faça algo importante. Escreva aqui nos comentários a frase: eu escolho seguir em frente. Parece simples, mas essa frase é um compromisso emocional. É você assumindo diante de si mesmo que não vai permitir que o passado defina o seu futuro. É você marcando o início de uma nova fase. Nunca esqueça, quem segue em frente sempre vence. Quem escolhe a própria paz sempre cresce. Quem renasce depois da dor se torna imbatível. A vida recompensa quem tem coragem de caminhar, mesmo quando ninguém entende. Obrigado por assistir. Agora eu te convido a continuar essa jornada. Clique no vídeo que está aparecendo no card para aprofundar ainda mais essa transformação. E não se esqueça de acessar o conteúdo exclusivo no comentário fixado. Ele vai te ajudar a dar o próximo passo nessa mudança que você começou hoje.